5 é o recurso administrativo final 3224, também sigiloso, da comarca de Goiânia, que tinha como relatora a desembargadora Carmenci, mas ela homologou o pedido de desistência do recurso. Então, o número 5 também não faremos o julgamento. O número 6 está justificado, o desembargador Cafuri está de férias, é o recurso administrativo do Distrito Judiciário de Vila Rica, aquele caso do cartório lá, advogado escrito Diogo Grossara, e que ele é Peternella, França, mas não faremos também esse julgamento porque o desembargador Cafuri está de férias. Bom, então vamos iniciar a pauta. Vamos na ordem aqui. O primeiro deles, desembargador Fleury, de Vossa Excelência, é embargo de declaração no agravo de instrumento final 2915 da comarca de Fazenda Nova, embargante Leandro Vieira Lacerda, embargado corregedor do foro extrajudicial, interessado Humberto Luiz Falcão Coelho Júnior, do Registro Imobiliário da comarca de Fazenda Nova. A palavra está com Vossa Excelência, desembargador Fleury. Sim, senhor presidente, cumprimento os demais pares. Aqui é o seguinte, teve uma reclamação de um advogado contra, segundo ele, uns procedimentos lá administrativos, estaria havendo uma advocatícia administrativa lá junto ao cartório, né, do cartório extrajudicial lá da comarca de Fazenda Nova. Em razão disso, a juíza determinou a instauração lá de um procedimento para apurar, e nesse procedimento ela chegou à conclusão que não ocorreu nada daquilo que foi denunciado pelo advogado. Então, ela determinou, então, o arquivamento dos autos, né, do arquivamento dos autos da reclamação. E aí, encaminhou aqui para a corregedoria, para o corregedor-geral, o então desembargador Leandro Crispim, que hoje é o nosso presidente. Ele homologou essa decisão lá da juíza e, contra essa decisão do desembargador, do corregedor-geral, ele entrou com um agravo de instrumento. Veio aqui para o nosso conselho, né, o recurso, chegou aqui, salvo engano, acho que o desembargador Silvano, que foi o relator, ele não conheceu de forma correta do recurso, porque o recurso cabível seria um recurso administrativo, não um agravo de instrumento. E aí, ele, então, entrou com um embargo de declaração nesse agravo de instrumento contra essa decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Só que, nesse caso aqui, também não está sendo conhecido os embargos de declaração, porque por falta da dialeticidade. Ele não alegou, não atacou os fundamentos lá do acórdão que não conheceu do agravo de instrumento. Ele alegou simplesmente as questões do agravo, alegando a questão do agravo, que caberia o agravo, porque não sei o que caberia o agravo, etc, etc, etc. Então, esse embargo de declaração também não está sendo conhecido, porque ele, então, não atentou para o que foi decidido no âmbito da reclamação, mas, assim, atacando simplesmente o fato de que caberia, sim, o agravo de instrumento. Então, por essas razões, que eu também, da mesma forma que o agravo lá atrás não foi conhecido, aqui também não está sendo conhecido, porque ele está querendo praticamente reexaminar as questões, né? E também por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão, né? Que
constitui, então, violação ao princípio da dialeticidade. Então, é nesse sentido, então, embargo de declaração não conhecido. É como vota. Tem alguma divergência de algum colega, algum comentário? Não, senhor presidente, boa tarde para todos. Boa tarde, Madura. Eu tô participando aqui pelo celular porque aqui no gabinete não está tendo internet. Então, eu estou tentando abrir aqui. Então, mas eu acompanho o voto eminente relator. Tá. E os demais colegas também acompanham, né? De acordo, presidente. Então, recurso de embargos de declaração não conhecidos à unanimidade nos termos do voto do relator. Vamos, então, ao segundo julgamento aqui, na ordem, também é de Vossa Excelência, Badou Fleury. É um recurso administrativo, final 7318, da comarca de Goiânia, recorrente Roberto Paes Camapum Mendes, recorrida juíza de direito e diretora do foro da comarca de Goiânia, interessada, gestora master da primeira unidade de processamento judicial das varas de família da comarca de Goiânia. Vossa Excelência, com a palavra, Badou Fleury. Isso, senhor presidente. Esse caso aqui também é um recurso, então, um recurso administrativo que foi interposto por Roberto Paes Camapum Mendes, um advogado inscrito na OAB, contra uma decisão que foi proferida aqui pela nossa colega juíza de direito aqui, diretora aqui do Fórum da Comarca de Goiânia, doutora Patrícia Bretas, que rejeitou a reclamação por ele apresentada por ausência de justa causa para a deflagração de processo administrativo disciplinar em desfavor de servidor e, por consequência, determinou o arquivamento dos autos. Aqui, nesse recurso, ela afirma que essa decisão administrativa impugnada, ela indeferiu indevidamente a reclamação sob o argumento de ausência de justa causa para apuração por falta de individualização do agente responsável e inexistência de prova de dolo ou culpa. Ele alega que sua manifestação originária demonstrou de forma clara e fundamentada a ocorrência de possível violação ao segredo de justiça em processo de curatela que tramita na quarta vara de família da comarca aqui de Goiânia, bem como a existência de elemento objetivo e cronológico que apontam para o acesso indevido a documentos sigilosos. É um relatório médico, após a decretação do segredo judicial. Né? Ele pede, então, a instalação de PAD, né? Ele pede, então, a instalação de PAD contra o servidor responsável. A juíza de direito manteve a decisão dela e determinou a remessa dos autos aqui ao nosso Conselho da Magistratura. Aqui, eu vou fazer aqui uma leitura rápida aqui da emenda, que está de forma assim bem clara, e ficou da seguinte forma. Direito administrativo, né, recurso administrativo, rejeição por ausência de justa causa para instauração do PAD, né, que é o processo administrativo disciplinar, suposta violação ao segredo de justiça em ação de interdição e curatela. No caso aqui em exame, o recurso administrativo interposto por advogado contra a decisão que rejeitou reclamação, visando a apuração de suposta violação ao segredo de justiça em processo de interdição e curatela, sob fundamento de ausência de justa causa para a deflagração do processo administrativo disciplinar em desfavor de servidor, determinando o arquivamento dos autos. Então, a questão aqui em discussão é determinar se o pedido de reconsideração anteriormente apresentado deve ser aproveitado como recurso administrativo com base no princípio da fungibilidade recursal. Esse pedido aqui, ele pediu aqui um pedido de reconsideração, e a juíza entendeu que pedido de reconsideração não é recurso. Mas, de qualquer maneira, ela acabou entrando ainda no prazo legal com esse pátio. Bom, e também a questão de discussão também é se há elementos mínimos que justificam a instauração de verificação preliminar ou processo administrativo disciplinar para a apuração de suposta violação ao dever de sigilo judicial por parte de servidor da unidade de processamento judicial. Aqui eu estou dizendo assim, o pedido de reconsideração não se confunde com recurso administrativo e não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível contra a decisão administrativa.
sendo expressamente previsto no artigo 56 da Lei Estadual 13.800 de 2001, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando existe dúvida objetiva consubstanciada em efetiva divergência jurisprudencial e doutrinária acerca do cabimento de um ou outro recurso. Eu estou dizendo sobre isso aqui, mas mesmo assim, mesmo que eu tenha entrado com esse pedido de reconsideração, depois, dentro do prazo legal, ele entrou, então, com esse recurso administrativo. É só para argumentar. Aqui eu estou dizendo que o processo de interdição, esse processo lá, ele alega que houve vazamento de informação, o processo de interdição tramitou publicamente por mais de 40 dias entre o protocolo inicial e a inserção do segredo de justiça, período em que qualquer advogado regularmente inscrito possuía acesso legítimo aos autos. A ação de interdição não tramita obrigatoriamente em segredo de justiça, dependendo de requerimento da parte e deferimento judicial. O pedido de tramitação sob segredo de justiça, ele foi formulado somente em 2/12 de 2024, quase um mês após o protocolo inicial da ação, que foi em 5/11 de 2024. E a inserção do segredo de justiça pela unidade de processamento judicial ocorreu em 17/12 de 2024, por cautela e visando resguardar a confidencialidade do feito, ainda que sem decisão judicial específica. O acesso a autos processuais que ainda não se encontram formalmente protegidos por segredo de justiça constitui prerrogativa legítima dos advogados nos termos do artigo 107, inciso 1 do Código de Processo Civil e do artigo 7, inciso 13 da Lei Federal 8.906 de 94. A advogada mencionada na reclamação acessou os autos em 12/11 de 2024, quando o processo ainda tramitava publicamente e os documentos objeto da controvérsia já constavam dos autos, não havendo irregularidade nesse acesso. A responsabilidade administrativa é subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa do servidor, não sendo admissível responsabilização objetiva ou presunção de irregularidade funcional com base em conjecturas desprovidas de respaldo probatório mínimo. A imputação genérica de responsabilidade à unidade de processamento judicial ou ao gabinete, sem indicação de elementos concretos que identifiquem o suposto agente envolvido ou que demonstre acesso irregular ao sistema após a decretação do sigilo, revela-se incompatível com os requisitos mínimos exigidos para deflagração do procedimento apuratório. A instauração de procedimento apuratório na esfera administrativa disciplinar pressupõe a existência de justa causa, consubstanciada na presença de elementos mínimos que indiquem, ao menos de forma indiciária, a materialidade da infração administrativa e indício de sua autoria. Ou seja, ela sequer identificou, mesmo sabendo que o voto está no sentido de que, quando a parte acessou os autos, que ela entrou com o pedido de juntada de procuração, ainda estava publicamente, não havia sido decretado o sigilo ainda. Então, não só ela, como qualquer advogado poderia ter tido acesso. Então, provavelmente, nesse período, ela teve acesso mesmo aos autos. Mas a partir do momento que foi decretado o sigilo, não, aí não houve nada. Como se não bastasse, ela não indicou, por exemplo, assim, o funcionário tal foi responsável, passou informações sigilosas, etc, etc. Ela pediu-se uma apuração genérica. Como? Teria que, então, apurar, teria que abrir um PAD contra todo a vara família toda, porque ela não indicou ninguém, foi de forma genérica. Mas o embasamento principal não é esse. Isso aqui é só um argumentante. O embasamento principal é que, no momento, no tempo em que houve a juntada de procuração, em que ela teve acesso aos autos, não estava coberto pelo sigilo os autos de curatela. Então, por essa razão, eu estou, então, reconhecendo, senhor presidente, o recurso administrativo e estou desprovendo. Como vota? Recurso conhecido e desprovido. Alguma observação ou alguma divergência?
Eu acompanho. Eu acompanho. Então, a unanimidade é recurso conhecido desprovido nos termos do voto do relator. O último julgamento, que é também, hoje a pauta é do nosso colega Fleury, Eduardo Fleury, aqui está assim, aqui está anotado como sigiloso. Eu não sei se é sigiloso. Se for sigiloso, Vossa Excelência diga, porque aí a Sabrina vai tomar as providências. É um recurso administrativo. É sigiloso, senhor presidente. Então tá, Sabrina.
algum recurso ou não, porque a pauta já se esgotou. Encerramos a pauta. Eu só tenho que pedir desculpa aí pelo caneco para o desembargador Fleury. Mas, depois não, Marcão. Tá. Depois arruma um caneco para o Fleury, o desembargador Marcos. Arruma aí que ele... Gente, meus colegas, então, muito obrigado mais uma vez. Desculpa alguma falha. Está encerrada a sessão. Até a próxima.